Você tá procurando o melhor monitor que você pode ter no seu PC? Pois eu encontrei ele. Só que junto com esse melhor monitor que você pode ter no seu PC, vem alguns medos. Eu tenho certeza que você já conhece. Também vem um valor um pouco elevado. Mas isso não é importante. O importante é que temos aqui o melhor monitor que você pode ter no seu PC. É porque ele é um pouco grande. Calma, não assusta, não assusta. A parte importante é que ele é um monitor OLED. A gente vai falar sobre as vantagens e sobre os medos que existem relacionados ao monitor OLED. Será que já dá pra comprar um monitor OLED ou ainda é arriscado? Pois é, eu peguei aqui esse que é provavelmente o melhor monitor OLED que você vai conseguir comprar. E calma, eu vou te explicar o porquê. Conseguir comprar é um pouco forte também, mas que dá pra comprar... Fica aí, fica aí. Você consegue a versão do Windows original no seu PC com 25% de desconto. É só fazer o seguinte, escolha entre o Windows 10 ou Windows 11 nos links que estão na descrição para acessar o site da GVGMall e faça o login. Logo depois, coloque o cupom LOCK para ganhar o desconto. Envie o pedido, escolhe como vai pagar e pronto. Agora é só você ir no seu e-mail, copiar a chave que você recebeu, digitar aí no seu sistema ativação ou activation se tiver em inglês, cola a chave e tá ativado o seu Windows. E eu tenho uma dica extra, com o mesmo cupom LOCK você também consegue desconto no pacote Office, além de moedas, itens e cartões de jogos. Confere lá no site da GVGMall, os links estão na descrição desse vídeo. Por que eu peguei uma coisa tão absurda? Você fala assim, cara, pô, pera aí, eu vim aqui querendo ver um monitorzinho ali de 32 polegadas e tal, 34. Calma, eu vou explicar pra vocês. Isso aqui, obviamente, é só um exemplo. Esse aqui é um monitor de 42. Aí você fala, mas é um monitor ou é uma TV de 42 polegadas? Sim. E por que eu peguei ele? Porque ele consegue reunir os melhores elementos pra você que tá querendo um monitor e pra quem tá querendo OLED. Essa daqui é tecnicamente uma Smart TV, mas na verdade é um monitor, porque traz todas as capacidades que você precisa pra ter ela como monitor e traz o painel OLED. E é mais acessível do que muitos painéis OLED 4K. Sim, é um painel 4K, então se você tá aí, sei lá, com uma RTX 3060, talvez eu não recomende pra você. Não quer dizer que não dá pra você rodar com a 3060 em 4K, até porque eu já mostrei pra vocês rodando. Mas eu diria que não é talvez o recomendado, não é o foco. Mas se você de repente tem um console, você tá com um PlayStation 5, você tá com um Switch 2, você tá com um Xbox Series X, esse aqui também é um painel adequado pra você. Todo mundo pensa, mas eu tenho um console, eu vou botar na sala, eu preciso de uma Smart TV gigantesca. Cara, 42 polegadas já é gigantesca dependendo do tamanho da sua sala. Existe uma escala ideal para qual a distância que você vai ter da Smart TV e qual o tamanho ou do painel que seja, né? Não precisa ser uma Smart TV, mas o tamanho do painel para a distância que você vai ter. Isso tem a ver com densidade de pixels, ou seja, se você vai enxergar o pixel grande ou pequeno, se a imagem vai ficar realmente nítida ou se você vai começar a ver uns negocinhos assim, uns borrão, uns riscos. Dependendo da distância, você precisa de um painel maior. Então, se a sua sala é muito grande, aí sim você precisa de um painel de 50, 55, 60, 65, por aí vai. Agora, se a sua sala é um pouco compacta, o que eu acho que é meio comum hoje em dia nos mega apartamentos que a gente tem da vida moderna, uma de 42 pode ser mais do que ideal, principalmente se você senta próximo. E esse aqui pode ser a solução tanto para quem busca uma Smart TV, quanto para quem busca um monitor. Sim, dá para usar 42 polegadas de monitor. Me pergunte como eu sei. É usando um de 43 polegadas já faz mais de 2 anos. E sim, dá para usar tranquilamente, inclusive substitui quem quer utilizar 2 ou mais telas. Também ajuda para produtividade, mas é uma coisa que a gente vai descobrir depois. Primeiro, eu quero aproveitar, abrir aqui com vocês. Essa daqui é uma LG C4 de 42 polegadas, que foi enviada pelo patrão que pagou a conta, então não, a LG não mandou essa TV, mas a gente escolheu ela por razões de que ela tem hoje provavelmente o melhor custo-benefício para quem tá querendo uma Smart TV com essas características, com painel OLED, para gaming, com alta taxa de atualização, com todas as tecnologias que você precisa e para quem quer um painel OLED para usar no seu PC também, tá? Então, pelo preço que ela tá custando hoje, a C4 não é a última geração de Smart TVs que tem da LG, a gente já tem a série 5, né, que seriam as C5, B5, G5, que são de 2025. Agora a gente tem os modelos mais recentes e sabe o que diz, né? Quando lança uma nova coisa, é bom para você comprar o da geração anterior. E é verdade para isso, porque nesse modelo especificamente a evolução não foi tão grande assim. Foi boa, mas não o suficiente para você não comprar esse modelo. Primeiro, algumas coisas importantes. Por que eu acabei escolhendo essa? E, inclusive, como eu falei, eu já tenho uma CX há muito tempo, eu uso para jogar também. Primeiro porque ela tem suporte a G-Sync e FreeSync, que por algum motivo não tá aqui na caixa, mas tá em algum lugar. Adaptive Sync, né? O Variable Refresh Rate, que é aquilo que torna a imagem mais prazerosa, que não fica cortando a imagem quando você usa um PC ou um console. Ela já tem o WebOS
com Think AI, ou seja, se tem inteligência artificial, só compra. Tem Alexa, a sua também respondeu, e já tem o Chromecast e o Apple AirPlay, além do Apple Home, que ninguém usa, além do Tim Cook. Mas é uma TV completaça, e como eu falei pra vocês, ela não é só um monitor gamer. O monitor gamer, normalmente, ele não tem nenhum desses recursos, então ela já tem o WebOS, você consegue utilizar os aplicativos como Netflix, YouTube e tudo mais, e tem também o suporte a tudo. Eu tô sentado lá, nossa, tem um monte de gente lá na minha casa, vou jogar um vídeo ruim do YouTube, você já joga direto, já espelha na TV. Então, é uma Smart TV completamente funcional. Mas, como eu falei, os recursos mais interessantes nem estão aqui na caixa, que é basicamente o suporte HDMI 2.1, o Variable Refresh Rate, o Auto Low Latency, que é quando você liga um dispositivo, um PC ou um console, ele já ativar o modo de latência super baixa, ele já vai lá e modificar automaticamente. Então, esses recursos não estão nem sendo vendidos aqui, porque ela ainda é vendida como uma Smart TV. Mas deixa eu mostrar pra vocês do que a gente tá falando, por que é o melhor custo-benefício que dá pra isso, e falar um pouquinho sobre os medos do OLED, né? Bom, aqui na caixa já veio uma tampa e a caixa com os acessórios, que a gente vai ver já já. Lembrando que se você vai montar uma Smart TV, recomendo você ter um amigo. Se você não tem um amigo, antes de comprar a Smart TV, eu recomendo fazer um amigo, nem que seja na loja de eletrodoméstico. Bom, peguei aqui então nos acessórios, como é uma Smart TV, né, basicamente ela vem com os pezinhos para você colocar, ela não vem com aquele suporte central normalmente de monitor, até porque é muito pesado para fazer isso. Vem com o manual, que todo mundo vai ignorar, mas você deveria ler, e vem aqui com o controle, que é aquele com Magic Mouse, um negocinho bem legal, e aqui é uma versão mais atualizada, quer dizer, mais atualizada para mim, que tô com uma versão de 2022, né, essa daqui já é a versão mais atualizada, porém não é a última versão, tem uma versão mais recente, né, desse controle que saiu agora com a série 5 das TVs, né, com a C5, com a G5, que ele é mais compacto, então ele tem menos, não tem mais esse teclado numérico, né, eu diria que ele é mais ou menos desse tamanho, e ficou bem melhor, na verdade, né, esse aqui já funciona muito bem, vou mostrar pra vocês, já vem com as baterias, coisa que, né, ajuda bastante, os 4 parafusinhos e vem com as tampinhas. Esse aqui é pra você organizar os cabos, organiza o cabo de, não sei por que ainda vem, né, mas o cabo de energia já vem taxado a sua TV, né? Já vem encaixado, infelizmente. E aqui tem a montagem VESA, que se eu não me engano é 20x20, é um VESA um pouquinho maior do que de monitor, mas se você tiver aquelas montagens universais, né? Teu suporte vai dar pra colocar. Eu acabei precisando comprar, normalmente é menor o VESA, eu precisei comprar um adaptador, né? Aquele em X que tem vários furinhos pra colocar outro monitor maior. Então se você for colocar num suporte, e sim, dá pra pôr no suporte, mas vai ter que ser muito bom, porque ele vai ter que aguentar o peso dessa Smart TV. Ela não é tão pesada quanto uma Smart TV maior. Inclusive eu vou falar sobre isso, por que não escolher uma Smart TV então, no fim das contas. Outra coisa que vocês percebem é que na parte traseira não tem as portas HDMI, normalmente em Smart TV tem portas aqui e na lateral. Ela é um pouco maior aqui na parte de trás, ou aparenta ser, porque o painel não é tão grande, essa aqui normalmente é a parte fina da OLED, então fala, nossa, mas a OLED não era fina? Mas todo OLED tem a parte do painel traseiro aqui, onde tá a parte eletrônica, né? E o painel de fato é isso aqui, que ele é super fino. E aqui estão todas as conexões na lateral, então tem 4 conexões HDMI 2.1, uma delas é com eARC, né, pra você fazer o pass-through lá do som, tem o G-Sync, né, tem tem 3 portas USB aqui na lateral, tem uma porta LAN pra você conectar ela na internet via cabo, e tem as conexões de antena ainda. Pois é, dá pra você ligar lá sua TV local pra ver as notícias local ainda, aqui na TV digital no caso. Ó, fica a dica aí, vai montar, pega uma chave mantada, porque é meio chato de colocar aqui não. Olha, como vocês viram, eu coloquei a tampinha aqui na lateral, então o acabamento fica bem bacana. Você encaixa os cabos aqui, ela tem um espaço bom, né, pro cabo HDMI, depois você vai jogar ela pra baixo, né, e aí você pode passar os cabos aqui por dentro também do pezinho, esconder aqui atrás, ó, e aí tem essas tampinhas que são travinhas, né, pra você passar o cabo aqui por dentro. Bom, uma coisa que eu já posso dizer desse painel, em comparação aos mais antigos de OLED, é que eles melhoraram a camada anti-reflexo. Então ele é glossy, que eles falam, que é brilhante, mas você vê que o anti-reflexo é bom. A luz não tá exatamente de frente, a gente precisa deixar de ângulo, mas mesmo com luz de estúdio de frente, dá pra você usar ela, tá? Por exemplo, ainda tá com a luz na mesma intensidade que tava antes, só que você consegue ver em ambientes iluminados. Obviamente não é a mesma coisa que você pegar um outro painel que é adequado pra isso, né? Pra lugares bem iluminados, ela é pra você ter uma iluminação normal, tipo, tem uma janela, tem alguma coisa. Aqui já dá pra vocês verem, né? O Magic Mouse, ó. Não, o Magic Mouse é da Apple. Isso aí. E é bem legal porque, cara, a sensibilidade dele, ó, ajuda bastante. A gente tá acostumado, né, em apontar pros lugares e clicar, esse negócio de ficar apertando o botão, digitando o número, parecendo um telefone, né?
Ninguém tá muito habituado com isso mais. Aí, se você não quiser usar esse negócio, fala, nossa, é chato isso aí, você pode... Se você rolar o scroll aqui, ele já aparece. E depois, se você apertar, ele volta a ser qualquer coisa, ó. Aperta o direcional, ele volta a ser um controle normal. Às vezes tá meio ruim de sincronizar. E se você der uma balançadinha também, ele já... Você se pergunta para que serve esse processador Alpha 9 que tá isso? É basicamente para fazer isso, é para fazer upscaling, para fazer som espacial. Funciona bem, eu deixaria ativado para conteúdo SDR. Eu fiquei imaginando eu e a minha TV explorando o mundo numa viagem. Agora que já está configurada a Smart TV, eu preciso primeiro fazer uma coisa importante. Nossa, esse... sensacional. Tá, por que eu escolhi logo uma TV de 42 polegadas e não uma TV maior? Inclusive, se você for procurar o preço, em alguns momentos você vai achar TV de 48 ou até de 50 polegadas ou até 55 polegadas com preços mais atraentes do que esse monitor aqui de 42, eu falo monitor, do que essa aqui de 42 polegadas. E por que eu peguei o de 42 e não o de 48, por exemplo? Bom, até dá pra usar como monitor, mas aí você tem que aumentar um pouco mais a distância que você tá dele. Por exemplo, essa mesa aqui ela já tem uma profundidade boa, por volta de 60 centímetros. O ideal seria qualquer coisa entre 80 centímetros e 100 centímetros de distância, ou seja, quase 1 metro de distância da TV. Então a mesa vai ficar com um tampo meio grande, ou senão você pode colocar com o braço articulado e empurrar ela pro máximo, pro fundo, e você tem que entender que você não vai estar aqui colado com a sua barriga na mesa, você vai estar sentado mais recuado, então você já tem essa distância natural. 60 mais coisa de 20 centímetros aqui, você já tá uma distância boa. Pra de 48 polegadas ou 55 polegadas, aí já vai te dar torcicolo, que você vai ter que ficar olhando as coisas no canto do monitor, assim. Se você usa pra multimonitores, né, se você usa, sei lá, 4 monitores, aí talvez seja uma boa, porque daí você já vai ter que naturalmente ficar olhando para os cantos, então talvez isso ajude, mas você vai ter que ter uma distância maior. Outro ponto importante é que ela é bem mais pesada, então um monitor de 42 polegadas, ele já é pesado, mas vocês viram, eu consigo manusear ele aqui, tem os suportes ainda articulados que conseguem segurar ele na sua mesa, sem a mesa quebrar do outro lado, mas claro, você já vai precisar de uma mesa com um tampo de boa qualidade, você já vai precisar de uma mesa com uma boa estrutura, porque você não vai querer pendurar, sei lá, 5 mil reais num braço articulado de 100 reais numa mesa de, sei lá, 300 reais, né? Então, você já tá comprando um monitor de mais de 4 mil reais. Os preços são mais interessantes nas outras TVs. Se você tá pensando em usar ela para sua sala, faz essa medida. Se você não tá muito perto do painel, talvez seja melhor realmente você pegar, tipo, uma C4 de 55 polegadas ou mesmo uma de 48 polegadas. Mas se você vai usar como monitor, essa daqui é a melhor medida que tem, né? A melhor proporção que você vai encontrar. E, infelizmente, por esse motivo, provavelmente, até porque o tamanho do corte do painel e tudo mais, por esse motivo ele não é tão barato. Mas ainda é bem mais barato do que se você pegar uma C5, por exemplo. A C5 teve evoluções em relação à C4, mas elas não são tão gritantes. Tem uma geração nova de processador e tudo mais, mas assim, em relação a pico de brilho, o que realmente importa não mudou quase nada. E ela também não tem, por exemplo, os recursos que tem na G5. Na G5 você já encontra o Micro Lens Array, ou MLA, que ele já melhora o pico de brilho, que inclusive é uma das reclamações, né, que o pessoal tem, nossa, mas o brilho não é tão grande assim se comparado às concorrentes. Não, mas a uniformidade dela e todo o restante ainda é o melhor. Na verdade, o melhor equilíbrio ainda tá aqui, né? Você tem o melhor para entretenimento, você tem o melhor tempo de resposta, você tem, enfim, basicamente o melhor dos mundos aqui e o brilho mais do que suficiente, como vocês vão ver. Aqui a gente tá utilizando ela na função basicamente Smart TV, então você vai utilizar com o seu controle, como eu falei, já tem a funçãozinha mouse. O que é legal também é que esse controle funciona no PlayStation 5. Então, às vezes você tá no menu do PlayStation 5, você entra lá, se você ligar o PlayStation 5, ela automaticamente já vai entrar, ela vai reconhecer o dispositivo e vai entrar, né, no PlayStation. Então, você sentou na sala, vai lá, aperta o botão do Play 5, liga, ela já entra automaticamente. Você pode mudar essa opção para ela só te avisar que o dispositivo já tá conectado, ou assim que você ligar, ela ligar a TV e já ir pra entrada do PlayStation 5 ou do Xbox. Isso é bem legal e lá dentro você ainda pode usar o controle da Smart TV para interface. Para jogar, eu não imagino que você vai querer jogar com o controle, né? Outra coisa legal é que na função Smart TV você tem garantia de pelo menos 5 anos de atualização do WebOS, que é o sistema operacional que tá aqui. É bom lembrar que quando a gente tá comprando Smart TV, a gente tá comprando basicamente um Smart qualquer coisa. O Smart qualquer coisa, o problema dele é que a capacidade de processamento vai ser a mesma e as atualizações que vão vindo vão tornando o sistema mais lento. Mas vamos testar como monitor, né? Porque na verdade eu falei para vocês que era o melhor monitor. E a primeira coisa que vocês conseguem notar é que, bom, o OLED, se você ainda não viu nada OLED, ele tem o
preto perfeito que a gente diz, que é o contraste infinito. Então ele consegue desativar. Como a gente não tá falando de painel, por que é tão ruim? Eu falo o painel VA, o painel IPS, por que o OLED é tão melhor? Justamente por isso, porque o preto dele é perfeito. Quando você tá com uma tela preta, como nessa parte aqui, todos esses mini LEDzinhos aqui, né, eles estão desativados. Então ele desliga totalmente e não tem, você vê que em volta dos contornos, ele não tem aquele brilhozinho que vaza, sabe? Tem um vazamento de luz e tem uma sombra, não tem nada disso, porque ele tá perfeitamente apagado e tá focado basicamente só essa parte que tá iluminada. Então, sim, são todos mini LEDzinhos que se auto-iluminam e por isso que o HDR dela é tão bom. O pico de brilho talvez não seja o máximo, então em alguns monitores VA você pode ter um pico de brilho maior, mas você vai ter aqueles problemas de vazamentozinho de luz. Então aqui em volta, por exemplo, daquele efeito de bloom, ou aqueles vazamentozinhos aqui do lado, e dependendo do monitor, se você tá acostumado com monitor para PC, o monitor para PC tem muito disso, né? Tem vários problemas que acabam vindo junto com o IPS, com o VA, com o TN, todos eles têm os seus pontos negativos. É claro que o OLED também tem, mas em relação à qualidade de imagem, tempo de resposta é simplesmente o melhor que dá para você atingir. Bom, e aqui eu coloquei, né, para entrada, já reconheceu aqui o PC. Você pode colocar, se você for usar ele primariamente como monitor, você pode colocar ele para ser a entrada principal. A câmera já tá cegando com o brilho. E aí pro modo de imagem, aqui tá o otimizador de games. Tem o Filmmaker, tem, enfim, vários, mas você deixa nesse aqui mesmo. Ele já vai reconhecer a entrada e vai colocar aqui no modo de baixa latência. O modo de baixa latência, o modo gaming dele, ele tem um pico de brilho menor do que se você for utilizar, por exemplo, em outros modos. Eu vou usar no modo vivo, modo cinema, Filmmaker, seja lá como for. Ele vai ter um pico de brilho menor. A gente não descobriu exatamente por que a LG faz isso, mas eles desativam, né, alguns recursos de processamento de imagem justamente para poder preservar o OLED. Bom, eu baixei aqui um pouquinho que vocês viram, vem com alto-falante, é um problema para os monitores normalmente que não vem, para mim pelo menos, mas a gente usa headset, usa headset, mas por exemplo, numa função dessa é uma Smart TV, então tem que ter som. E às vezes você quer usar, sei lá, para um áudio do WhatsApp, para jogar meio casual, falar, só vou jogar aqui e tal, não quero botar headset, tá calor. O áudio dela, obviamente, não é equiparado aos outros modelos, né, os modelos topo, mas ela tem um áudio muito bom, inclusive para um monitor, tipo, para um Smart TV talvez não seja tão bom, mas para um monitor... Sim, começar a subir muito ele vai distorcer, mas ele tem um volume muito bom. Vou colocar o jogo pra rodar aqui. Aqui a gente precisou diminuir um pouco a exposição, só pra não ficar com a cor lavada, senão você fala, nossa, que horrível essa imagem, mas é só por conta da calibragem da câmera mesmo, pra vocês conseguirem ver o monitor. Bom, e vocês estão vendo aí, né, tipo, o contraste que tem. Cara, na parte escura é realmente bem escuro e na parte clara vai ser clara. E claro, também tem a questão do HDR, o High Dynamic Range. Então você coloca aqui as partes que são claras vão estar claras de verdade, onde elas deveriam estar, e proporcionalmente claras. Ajuda bastante, principalmente se você tá jogando um jogo com Ray Tracing, tipo Cyberpunk 2077. Então você olha, por exemplo, aqui no corredor, dá pra ver que essa parte realmente é pra estar escura, porque não tem luz batendo aqui. E onde tem luz batendo, ela vai só até onde o raio de luz alcança, ou o Ray Tracing consegue alcançar, né? Você vê que a cadeira tá escura de verdade nessa parte. Não tá tudo ou muito claro ou muito escuro. Ele consegue fazer esse equilíbrio. E sobre o OLED? Não dá medo, por exemplo, eu vou ficar jogando, não vai queimar aqui, ficar marcado na tela? O medo sempre foi o tal do burn-in. E o burn-in, ele não existe, obviamente, só em OLED, mas em OLED ele foi mais disseminado porque todo mundo ficou com medo. Falou, nossa, não vai dar problema esse negócio? E a verdade é que, sim, existe ainda o risco do burn-in, mas ele foi mitigado basicamente a um nível bem mais elevado do que quando saiu a primeira geração. O que pode acontecer pro burn-in é, por exemplo, se você usa muito tempo, eu uso para assistir notícias, que fica aquela barra aqui embaixo, eu uso para Excel, para trabalhos que ficam o dia inteiro na mesma tela por mais de 12 horas, sei lá, 8, 10 horas por dia, pode sim dar o burn-in, que é basicamente ir queimando, né, os pixels que tem aqui, né, os LEDzinhos que tem, eles têm uma vida útil. Então quando você usa eles o tempo todo naquela configuração, ele pode marcar, né? Não tem mais isso com as Smart TVs OLED mais modernas, porque eles têm algumas tecnologias para mitigar que já vêm automaticamente configuradas. Então ele faz uma limpeza de pixels, ele faz o shifting, né, dos pixels, que é basicamente mudando em um pixel, né, a marcação aqui. Então vocês não estão vendo, mas essa interface que tá parada aqui, ela identifica, né, que tem uma coisa ali que tá fixa e começa a fazer um shiftzinho nos pixels laterais para não queimar só aquela linhazinha que ele tá utilizando. Isso é feito automaticamente, você
não percebe. Você fala, mas não vai ficar mexendo na imagem? Não dá pra ver, não é perceptível a olho nu. Ela vai fazer isso o tempo todo e vai proteger. E claro, tem outros métodos pra mitigarem isso, né? Então ela vai fazer uma limpeza automática, quando ele identificar, fala, olha, passou muito tempo nessa tela, precisa fazer uma limpeza, ou tem os próprios processos automáticos da OLED. Eu tô utilizando faz alguns anos e não tive nenhum problema de burn-in com a CX, que é uma geração mais antiga. O que ela tem que talvez seja uma desvantagem para monitores gamers OLED é justamente essa questão dela diminuir, né, o brilho máximo e você não conseguir controlar o brilho máximo quando ela tá no modo de low latency, né, o ALLM. Quando ela tá nesse modo no gaming, você não consegue configurar, mas ainda assim você consegue configurar muita coisa. E para você que trabalha com imagem, por exemplo, é muito bom porque assim, a fidelidade de cor é absurda. Para você que vai jogar e trabalhar, se for jogar buscando HDR, a maior qualidade, ou mesmo competitivo, porque o tempo de resposta do OLED, tipo, é o mais baixo que dá pra ter. Você até tem alguns equivalentes, mas você não tem nada mais baixo do que o OLED de tempo de resposta. Então você tem a maior qualidade de imagem, você tem o contraste infinito, você tem a latência super baixa, tudo isso junto com uma Smart TV. Pra mim, é basicamente o conjunto perfeito. E o que a gente tem de boa notícia é que realmente é só pra casos bem extremos que você vai anotar. Você pode comprar tranquilo, se você vai ter um uso normal, moderado da TV, não vai ter problema. Ah, eu vou comprar pra ficar fazendo planilha, programação o dia inteiro, que vai ficar nessa tela o tempo todo. Aí talvez eu recomende pra você um mini LED ou um VA. Na verdade, o mini LED é o que ficaria ali no meio do caminho, tem as TVs Kennedy, né, que daria um equilíbrio ali pra você. Não vai dar preto perfeito aqui, você ainda vai ter um pouquinho de vazamento e tal, mas todas as outras vantagens acabam vindo e normalmente o custo é um pouco menor. Tem alguns pontos negativos, mas pra quem vai usar pra essa finalidade talvez seja mais interessante. Se você tá procurando uma experiência pra HDR, cara, isso aqui é sensacional. E o pico de brilho talvez não seja o maior. Você fala assim, nossa, mas um pico de brilho ali na casa dos 600, 700 nits, HDR 600, não, HDR 600 é pouco. O que conta não é só o pico do brilho do HDR, é a dimerização local. Então, como a gente tem aqui o OLED, a dimerização é praticamente perfeita. Então, você vai ter uma dimerização por pixel e basicamente a Smart TV toda, o painel todo é um grande dimerizador. Então, você consegue perfeição nesse sentido. Enquanto que você pega, por exemplo, um painel que tem, de repente, 1000 de pico, 1000 nits de pico, mas ele tem, sei lá, 6 zonas de dimerização. Significa que no painel todo vai ter só 6 áreas que conseguem dimerizar. Então, de repente, se nessa área tá claro, mas é só um elemento pequeno, toda essa área vai acabar iluminando e vai acabar borrando em volta. Enquanto que aqui não, se é só um elemento que tá iluminado, então se a gente pega ali, por exemplo, né, ó, a lâmpada que tá iluminada, é só a área que realmente tá acesa, ela não vai vazar. Isso aqui que você tá vendo é a iluminação perfeita do que deveria ser na imagem, o que foi pretendido pelo desenvolvedor. E é bom lembrar que é 4K, então se você pensa realmente em rodar jogos aqui, talvez você já tenha um PC suficiente para isso, que você deve ter gasto provavelmente bem mais do que isso. Então é um investimento muito válido, até porque às vezes a gente acaba investindo em outras coisas. Ah, eu fui lá e comprei um teclado que é muito caro, que é muito bacana, fui lá e comprei outras coisas. Sim, legal. Só que tem aquele detalhe, né? O que vai mostrar a imagem que o seu PC é capaz de processar é o monitor. Então, de que adianta você ter uma RTX 5090, uma 4090, 5080, qualquer coisa high-end, e aí na hora de você mostrar a imagem, vem naquela imagem borrada, lavada. Pra quê? Então pra que você investiu em tudo isso? Só pra deixar ele bonitinho lá? Então não faz muito sentido. Pra você que tá no console, faz bastante sentido comprar uma Smart TV dessa. E se você quiser combinar, então, se é pra, eu vou colocar, sei lá, na minha sala pra jogar, eu vou colocar no meu quarto pra trabalhar e pra jogar, eu acho que é um bom equilíbrio. Eu não falei o mais legal, eles também melhoraram, por exemplo, o ângulo, né? Mesmo sendo OLED e sendo muito melhor do que um painel VA, um painel TN, que tem, por exemplo, o IPS, ele tem um ângulo praticamente perfeito, né? Você vai olhar aqui, você vai conseguir enxergar a imagem sem distorção. Os OLED mais antigos, né, os painéis OLED mais antigos, tinham esse problema de, você vinha aqui, ele começava a dar uma esverdeada e tal. Nesse aqui, cara, você olha de frente e o ângulo que ele começa a dar uma leve distorcida é praticamente inútil. Ninguém vai ficar sentado do lado do monitor, você vai estar de frente ou com ângulo, né, normal. Principalmente se você for trabalhar e dividir a tela. Como painel, eu abandonei o multimonitor, eu usava 2 monitores, já cheguei a usar 3, e tô usando um só de 43 polegadas, agora vai ser um de 42 polegadas, e posso dizer pra vocês que dá pra usar tranquilamente. Então assim, se você realmente quer ter a experiência máxima de rodar no PC, cara, você vai ter que ter um monitor OLED. Eu sei, não, mas dá pra ter uma experiência? Sim, claro, pra competitivo e tal, não sei, mas se você busca aquela experiência cinematográfica com HDR, com Ray Tracing, Path Tracing, enfim, tudo que dá, cara, não tem experiência melhor do que essa, vou te falar. E olha, pra consumir conteúdo, eu vou assistir um filme, eu vou assistir uma série com HDR e no OLED, realmente parece que você
sabe, que o negócio tá na sua sala, que tá saindo. A experiência do Cyberpunk nisso aqui é simplesmente absurda. Eu posso dizer, eu já rodei em monitor VA, em IPS, em ultrawide, em tudo, e a experiência perfeita é isso aqui. E quando você tá nessa distância, né, na distância de usar ele como monitor, você consegue ver perfeitamente os detalhes, você consegue ver o Ray Tracing funcionando, porque muita gente reclama, o Ray Tracing é muito... Sim, mas é que num monitor que não consegue apresentar isso, que não tem um HDR, que não tem, realmente eu acho que não faz muito sentido você tá focando no Ray Tracing, você não vai ter a experiência completa do negócio. E não, eu não tô dizendo que não dá pra se divertir, sim, dá pra se divertir rodando até em celular, não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é que se você procura o máximo que dá, cara, é meio que só compra. Se você pode, só compra. Mas, cara, que experiência animal que é jogar nesse monitor, sinceramente, cara. Eu falo monitor TV, vocês já entenderam, né, essa altura do campeonato. Eu vou aproveitar e fazer um comparativo com o monitor que eu uso hoje. E hoje eu uso um monitor VA. E ele é muito bom, ele tem um tempo de resposta legal, tem um pico de brilho absurdo, é mais alto, inclusive 1000 nits. Mas uma das coisas que mais me incomoda nele é o ghosting. É meio que uma troca que você faz, porque pra quem vai trabalhar o tempo todo, ou pra quem precisa, né, de um brilho mais alto, ou quem gosta de um pico de brilho mais alto, eu confesso que eu gosto bastante, inclusive nas lives eu uso ele como painel de iluminação, mas o ghosting que gera, ele me incomoda um pouco. E aí quando você coloca lá um overdrive, né, ou seja, quando você força o monitor, ele começa a dar um invert ghosting, né, ou começa a dar overshooting, enfim, tem vários problemas que dão, que é basicamente ir prejudicando a qualidade da imagem. Então você diminui o ghosting, que é aquele arrasto que tem, mas aí ele começa a brilhar demais, né, ele começa a estourar em volta da imagem, enfim, tem várias coisas. Então o mundo perfeito, ele é difícil, esse daqui é o mais próximo que eu cheguei do mundo perfeito por enquanto. E eu vou falar um negócio meio absurdo, até nessa distância, que obviamente não é a distância que você deve jogar, dá pra jogar de boa, cara. E mesmo pra quem joga competitivo, obviamente o Cyberpunk não é um jogo competitivo, mas nessa parte aqui que a gente testa o movimento, né, onde você muda de lá pra cá, que você vê que não tem tanto arrasto, com exceção obviamente do blur, que é do próprio jogo, isso aqui é muito importante pra quem joga competitivo, porque quando você muda a mira de lugar, é onde você vai querer ver, né, o inimigo rapidamente. Então você mudou, você já quer ver ele ali. Quando você tem o ghosting, você confunde a imagem, né, ele tem aquele atraso. Então por isso que quanto mais rápido você tiver o tempo de resposta, melhor. E quando você reage, né, quando você vai para um lado ou para o outro, você recebe a informação mais rápido e consegue reagir mais rápido e não tem esses artefatos na imagem, né, que atrapalham bastante. E você ter o VRR aqui, principalmente com 144 Hz, ajuda e ajuda demais, tá? Mas se ainda assim você tá apavorado com o LED, saiba que também tem umas outras medidas que podem ajudar no dia a dia. Por exemplo, aqui eu uso o Translucent TB, que é um aplicativo da Microsoft Store que você coloca para simplesmente deixar a barra aqui invisível, e recomendo assim que você deixe a barra oculta, aquele que automaticamente oculta. Então você não vai deixar nada fixo, né? O Wallpaper Engine normalmente ele fica em movimento, esse daqui é uma demonstração de como não seria o ideal. E lembrando que ele também já vem com as proteções, ou seja, ele vai desligar a tela, vai colocar um papel de parede ali para justamente evitar que você tenha problemas com burn-in. Ah, e tem um detalhe muito importante, você consegue 4K 144 Hz, mas você precisa ter um cabo HDMI 2.1 de verdade. E sabe como você descobre que você não tem um cabo HDMI 2.1? Quando você liga e ele não funciona. E é porque o seu cabo não é 2.1 de verdade. Por exemplo, aqui eu consigo fazer 4K 120 Hz, e esse é um cabo com fibra ótica. Então é assim que você descobre. A gente tem uma RTX 5090, mas mesmo assim não dá. E claro, nos gameplays que vocês viram aí, eu posso dizer que eu tive a experiência máxima de jogar no PC aqui, basicamente, com uma RTX 5090, com um 9950X 3D, rodando tudo em 4K, com Ray Tracing no Ultra e em HDR. Então eu acho que esse realmente é o supra-sumo do que dá do PC Gamer. Se você tiver interesse em dar uma olhada nesse e nos outros modelos que eu comentei no vídeo, o link vai estar aqui na descrição. E se você quiser ver mais informações ou mais vídeos como esse, deixa aí nos comentários e diga se você compraria uma OLED, se você ainda tem medo, ou se você já perdeu o medo e agora está disposto a ter. Você teria um monitor de 42 polegadas no seu PC? Deixa aí nos comentários, aproveita, deixa o like, se inscreve no canal e clica no sininho para receber as notificações de novos vídeos. Vou ficando por aqui, valeu, falou e até a próxima.